E uma pergunta que surge de cara é: quantas vezes Jesus retornará, né? E por mais que isso possa parecer bastante até óbvio, né? Porque a gente fala sempre em segunda vinda de Jesus, mas é um fato que boa parte dos cristãos parece não compreender exatamente assim. Pode ser que não tenham pensado também muito a respeito do assunto, né? Mas muitos irmãos entendem que Jesus não vem só uma vez, né? Existe a chamada famosa meia-vinda, a segunda meia-volta. Por quê? Né? Porque boa parte dos cristãos acredita na questão do arrebatamento secreto da igreja, né? São aquilo que se chama de pré-tribulacionismo, mesmo que seja um mesotribulacionismo, que seria durante o meio, né, da tribulação. Resumindo, né, acho que a maioria dos cristãos, mesmo talvez sem nunca ter estudado a fundo o assunto, mas ouviu pregações assim, né, leu livros dessa maneira, viu filmes dessa maneira e acredita assim. Como? Que Jesus virá, né, a qualquer momento, mas de forma secreta. Então se define isso. Ele vem de uma... a qualquer momento ele pode aparecer aí no céu, sobre as nuvens, porém somente para um grupo especial. A ideia é para o grupo de crentes fiéis e verdadeiros, né, que será arrebatado. Né? Então, aí a doutrina do arrebatamento. Será arrebatado para subir até as nuvens, se encontrar com Cristo lá nas nuvens. E esse grupo distinto, esse grupo especial, os verdadeiros crentes, né, não os crentes nominais, não os crentes que só frequentam a igreja, mas os crentes de fato, né? Nessa teoria se insiste nesse ponto. Os verdadeiros crentes, os crentes de fato, que mostram pela sua vida que são fiéis a Deus, esses crentes vão subir, e só eles, e vão se encontrar com Cristo nos ares. E aí, esses crentes vão para o céu, passar uma temporada nos céus com o Senhor, né? E não só eles, né? Acredita-se também que todos os crentes que morreram e ressuscitaram, vão ressuscitar nesse dia, também vão subir e se encontrar com Cristo nos ares, e aí vão passar uma temporada no céu de aproximadamente, literalmente 7 anos. Os 7 anos celestes, em que esses crentes ficarão no céu. E depois, e aí na Terra continua tudo mais ou menos igual, né? Quer dizer, igual não, né? Porque uma boa parte do mundo sumiu, né? É mais ou menos isso. Aperte os cintos que o piloto sumiu. Uma boa parte do mundo sumiu. Até havia muitos dizeres antigamente, se lia quando o pessoal colocava aqueles adesivos nos carros, né? Com versículos bíblicos e tal. Gostavam muito eu já vi alguns colocarem assim: em caso de arrebatamento, este carro poderá ficar desgovernado. Eu confesso que sempre achei engraçado isso. Eu dou risada, eu achei engraçado. Essa é uma piada legal sobre o arrebatamento. No caso do arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Por quê? Porque a ideia, né, é se Jesus voltar nas nuvens, ele não vem até na terra, eles dizem, ele fica paradinho lá em cima nas nuvens, estaciona nas nuvens e faz a igreja subir. E a igreja, então, sobe e vai para o céu ficar os 7 anos lá. Então, some, né? Se você estiver aqui, né, for um motorista e vier o arrebatamento, você aperte os cintos que o piloto sumiu. E aí, é um filme também velho, né? E até achava engraçado, muita bobajarada aquele filme, mas é mais ou menos isso. Apertem os cintos que o piloto sumiu. Essa é a teoria do arrebatamento de muitos irmãos. E aí, depois dos 7 anos, Jesus volta, aí sim, a vinda completa, né? Então, tem que dividir a segunda vinda de Jesus nessa teoria, né, que se chama pré-milenismo pré-tribulacionista, né? Essa sopa de letrinhas aí que é esse nome, pré-milenismo pré-tribulacionista, que está sempre muito associado ao chamado movimento dispensacional, né, o dispensacionalismo, e que foi altamente divulgado nos Estados Unidos e no Brasil, nesses dois países principalmente, que é onde está a maior parte dos dispensacionalistas do mundo, né, estão nos Estados Unidos e no Brasil, por causa daquela Bíblia que fez muito sucesso na década de 60, chamada Bíblia de Scofield,
E ela trazia todos isso em detalhes, explicava, tinha toda a agenda do fim dos tempos, né? Os crentes abriam lá na Bíblia Scofield e sabiam exatamente como é que ia acontecer lá no futuro. E também filmes, e aquele famoso romance escrito pelo aquele escritor evangélico chamado Tim LaHaye, né? Se não me engano é Tim LaHaye e Jerry Jenkins. E o escritor bom não é o LaHaye, é o Jenkins, ele que é um bom escritor de ficção. Mas o LaHaye, como era mais famoso, né, pela alguns livros de psicologia, misturado com teologia que ele tinha, tudo coisa ruim, é verdade, acabou emprestando o nome, e aí, por isso que virou um sucesso mundial, o Deixados para Trás. Que é essa a ideia, né? O piloto sumiu, quem ficou, que se vire. Tem que ficar aqui nesse mundo, e aí vai ficar 7 anos aqui nesse mundo, vivendo debaixo da perseguição do anticristo, e aí, então, só quem ficar é que vai passar pela tribulação. Essa é a ideia. Só quem ficar. Quem não é crente verdadeiro. Só os crentes nominais. Eles ficam e têm uma segunda chance. Basicamente é isso. Já que eles não levaram a sério a sua fé cristã até essa volta secreta de Jesus, eles têm mais 7 anos na Terra para uma segunda chance. E terão que, então, mostrar que, né, são fiéis a Deus, aguentando a perseguição, o sofrimento, para depois, no final desses 7 anos, quando Jesus voltar de forma inteira, não só até as nuvens, mas até o chão, né, quando ele pisar o chão, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tudo literalmente como eles entendem, né, aí esses aí serão também ressuscitados. Já tem portanto, uma segunda etapa da ressurreição. Então, a gente tem uma primeira etapa da volta de Jesus, quando ele vem até as nuvens, uma segunda etapa quando ele vem depois dos 7 anos. Tem uma primeira etapa de ressurreição, né, para todo mundo, né, que já morreu e é crente, ressuscita antes, né, nesse momento da volta de Cristo até as nuvens, e uma segunda etapa para os que estiverem vivos, que vão ressuscitar depois. Os crentes nominais. Agora, se você é crente nominal e morreu um dia antes de Jesus voltar, já era, não tem segunda chance para você. Né? Então, os crentes nominais, só os que estiverem vivos vão ter uma segunda chance. Então, né, o jeito é não morrer logo antes de Jesus voltar, ou já foi embora a chance. Eu já começo a mostrar assim, as inconsistências dessa visão. Ela é extremamente inconsistente. Realmente é coisa de filme, né? Mas não é coisa de Bíblia. Né? A Escritura não faz essas distinções todas a respeito da volta de Jesus. A Escritura, aliás, ela é muito clara. Quando falo da volta de Jesus, deixa eu começar mostrando uma passagem que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, né? E eu acho que eu peguei aqui o Apocalipse, né? Porque é o Apocalipse, né? Não é qualquer livro, falando sobre a volta de Jesus. E veja como é que o Apocalipse descreve isso, né? Ele diz aí no verso 7, e estamos ainda no primeiro capítulo, né? Já anunciou como é que será a volta de Cristo. Eis que ele vem com as nuvens. Então, sim, as nuvens estão lá, ele vem. Por que ele fala que ele vem com as nuvens? Lembram que quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos 1, ele foi levado aos céus numa nuvem, e a ascensão de Jesus, portanto, ele sobe numa nuvem, vai aos céus. Os discípulos ficaram olhando para o alto, né, tentando identificar onde é que estava Jesus. Os anjos vieram ali e disseram: por que está olhando para cima, né? Estão aí igual engolindo mosca, estão olhando para cima por quê? Né? Vão, ele não deu ordem para vocês trabalhar, vão trabalhar, né? Parem de ficar aí catatônicos, vão trabalhar. E daí eles disseram assim: assim como ele subiu, ele desce. Assim como ele subiu, ele desce. Então, ele subiu numa nuvem, ele volta numa nuvem. Esse é o conceito. Ele vem sobre as nuvens dos céus, né? Mas não vem metade antes dos 7 anos, depois dos 7 anos, a segunda metade, sobe e desce. Não tem isso. A volta de Cristo, veja outra vez o texto aqui de Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, né? Não tem volta secreta de Jesus só para um grupinho especial, né? Os outros vão ser arrebatados secretamente, essa ideia do arrebatamento secreto da igreja, eu não sei, o pessoal tira isso, né? Mas certamente não é da Bíblia, não é da Escritura. Quando Jesus vier sobre as nuvens, com as nuvens, todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Olha que interessante, ele fala até aqueles que o traspassaram. E de quem ele está falando aqui, né? Quem traspassou Jesus? É uma expressão apontada para o povo de Israel, né? O povo de Israel, mas especialmente aqueles religiosos
né? Aquelas pessoas que o acusaram, né, diante de Pilatos, aqueles homens que foram os responsáveis pela morte de Jesus. E transpassar tem o significado de pregar os pregos através dele, né, dos braços dele, dos pés dele. Então, aqueles soldados, veja, aquele soldado que pegou a lança e literalmente transpassou Jesus, ele furou Jesus, né, com a lança, já estava morto nesse momento, mas ele furou Jesus para se segurar, para garantir que ele estava morto. Percebe? Essa é a ideia aqui. Até os que o traspassaram, ou seja, até aqueles que têm certeza que ele estava morto, porque quem pegou a lança e furou Jesus não tinha como ter dúvida, está morto. Ele furou Jesus no coração, né, no lado, sei lá, ele furou Jesus aí para garantir que ele estava morto. Então, aqueles que tiveram certeza que ele estava morto, o verão vivo, né, voltando sobre as nuvens, né, como diz os textos de Mateus 24 e tal, já vou ver, inclusive, com poder e muita glória. Né? E olha aí, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Então, todo mundo vai ver, já está aí, todo olho verá, todas as tribos da terra estarão ali diante dele. Porque até aqueles que o transpassaram, significa que eles também vão ressuscitar nesse momento. Todo mundo vai ressuscitar na volta de Jesus, sabe? Não é um grupinho só que ressuscita e o outro fica esperando não sei quanto tempo, e o outro vai não sei para a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa da ressurreição. Porque, literalmente, as pessoas têm que pensar, se elas acreditam em pré-tribulacionismo, que tem uma ressurreição antes, né, dos 7 anos, uma ressurreição depois dos 7 anos e possivelmente uma ressurreição depois do milênio ainda, porque eu acredito que o milênio começa ali depois dos 7 anos, né? Uma ressurreição ainda depois disso tudo. Então, é muita ressurreição, é muito sobe e desce, é muita volta de Jesus, né? Não se encaixa, isso não se encaixa com essa passagem, que não fala de sobe e desce, 2, 3 ressurreições, 2, 3 voltas de Cristo. Quando ele vem, todo olho o verá, é isso que o texto está dizendo. O mundo inteiro o verá, até os que já morreram, que vão ressuscitar. Maus aqui, né? Porque aqui são os perdidos. São os perversos, são os que o crucificaram, são os que o transpassaram, os que se certificaram de que ele estava morto. Agora tem que vê-lo vivo. Né? Então, é uma vinda única e universal. Não tem nada de secreto nessa história.